Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, o orçamento de 2025 deve ser sancionado pelo presidente Lula até essa semana, pelo menos há uma expectativa de que nessa sexta-feira, 11 de abril, o texto deve ser sancionado. O texto ele foi aprovado pelo Congresso e é o primeiro a conter regras de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares editadas em lei, depois de um acordo entre o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal. Para falar mais sobre a situação das emendas parlamentares em 2025, o impacto delas no orçamento, já está aqui comigo, no nosso quadro Economia Direta, nos estúdios da Rádio e da TV Câmara, o consultor legislativo de orçamentos, Jordano Ronconi. Tudo bem, Jordano? Bom dia. Obrigado por estar aqui, Ana, com a gente. Obrigado. Prazer estar aqui. Bom, Jordano, a gente acompanhou aí, principalmente pelas notícias, e até aqui também, a gente na Rádio Câmara, na TV Câmara, cobriu intensamente esse assunto, que foi esse acordo entre o Congresso e o Supremo para a questão das emendas. Então, como que ficou no orçamento de 2025, que foi aprovado há poucos dias, o orçamento e a questão das emendas especificamente? Ana, eu até para contextualizar um pouco, trouxe alguns números para visualizar o impacto que as emendas estão tendo no orçamento de 2025. Um jeito de diferenciar um pouco as despesas públicas é entre o que é discricionário e o que do que tem de opção, né, para mexer no orçamento e tudo mais. Então, dessa porcentagem de despesas discricionárias, as emendas estão um peso de 21%. Né, ou seja, de cerca de 50 bilhões que elas estão tendo de despesas discricionárias atualmente. Porque as outras despesas o governo pode mexer que são obrigatórias, né? Isso. E se olhar também de outra perspectiva, das despesas financeiras e primárias, ou seja, despesa financeira mais com juros, enquanto as primárias são voltadas mais para as questões finalísticas, para pagamento de pessoal, para pagamento de programas, as emendas parlamentares têm um peso de cerca de 11%. Né? Então, esses são números que mostram que elas têm realmente uma representatividade. Né? Os diferentes tipos de emendas, de bancada, de comissão, individual, cada um tem o seu perfil. Né? Então, as emendas de bancada, elas estão muito mais voltadas para as questões do seu Estado. Então, tem essa questão de estar muito voltada para projetos estruturantes no Estado. E enquanto as emendas individuais são de cada deputado e senador. Então, eles têm uma sensibilidade específica, geográfica, local, até mesmo eleitoral, para direcionar recursos lá. Né? O que eles falam, né, Jordano? Eles falam Exato. muito da importância da emenda individual, porque o deputado está lá, tem contato com a sua base, com ali, às vezes, uma cidade pequena, que o que eles explicam é que muitas vezes o técnico aqui nos ministérios não vai saber todas as necessidades locais. Isso, né? Ele sabe exatamente quais são as necessidades do local onde ele está sendo, ele foi eleito, então ele direciona os recursos para lá. Então são demandas locais específicas. E também tem as emendas de comissão, que são as de caráter nacional, institucional. Então elas realmente estão voltadas para projetos de políticas públicas de âmbito nacional, como se diz. Então, desses 50 bilhões que estão sendo aplicados agora no orçamento, cada um tem o seu perfil diferente, né, dentro dessa segmentação. Né? Então, esses valores também têm um fato bem interessante, é que eles estão tendo uma tendência contínua na presença do custeio, ou seja, despesas continuadas. Tem um valor significativo em investimento, em torno de 20 bilhões desses 50 estão voltados para investimento, mas a maioria dos recursos está voltada nessa denominação outras despesas correntes, né? Também mais chamada de custeio. Né? Então, e aí, para quem está acompanhando a gente aqui no Economia Direta, essas despesas de custeio podem ser diversas, né? Assim, você poderia dar um exemplo, por exemplo, o que seria você falou aí, 20 bi de investimento e os restantes, quer dizer, vamos lá, grosso modo 30 bi para esse custeio. Sim, e essas despesas de custeio podem ser usadas para, principalmente, na área de saúde. Né? Você tem lá diversos insumos, você tem pagamento com o pessoal, então você pode direcionar os recursos na área de saúde para isso. É inclusive o que acontece muito. Né? Uma boa parte desses recursos, inclusive agora, né, com a nova lei complementar de emendas, exige uma destinação maior de recursos para essa área de saúde. Né? Emendas de comissão, por exemplo, precisam destinar metade dos valores para a saúde. Então, acaba sendo muito direcionado para essa área de custeio, né? Pois acaba sendo essa necessidade dos insumos para gerir a máquina pública especificamente nessa área. Né? Então, acaba sendo inevitável um direcionamento
até mesmo crescente de recursos para essa denominação custeio, né? Jordano, a gente observou assim, um tensionamento maior desde o ano passado, principalmente com as decisões do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, suspendendo algumas emendas. Agora, essas mudanças que vêm acontecendo ao longo do tempo em relação às emendas, elas não começaram no ano passado, né? Elas já começaram um pouco antes, não é isso? Isso. O que acontece, né? Até comentei um pouco dessa diferenciação de emendas, né? Que existe a emenda de bancada, a emenda de comissão, a emenda individual. Também ainda existe a emenda de relator, que atualmente é voltada especificamente para erros ou omissão. Então, o governo, por exemplo, agora, né, o governo não enviou alguma informação relevante. O relator faz essa correção dentro da lei orçamentária. Antigamente, alguns anos atrás, até 2022, o relator podia criar novas ações, que é algo típico das outras emendas, né, de criar ações, inclusive ações típicas nacionais. Então, ele acabava fazendo ações que eram típicas das emendas de comissão. Então, em 2022, o STF decidiu que isso era inconstitucional, esse tipo de emenda de relator. Mas agora, em 2024, começou a acontecer esse questionamento do uso das emendas que eu comentei de comissão, que são também chamadas de RP8, sendo utilizadas como uma nova emenda de relator, né? E a partir disso surgiram algumas decisões em cima disso. Primeiro, a questão de que especificamente na questão das emendas de comissão, de que tem que acontecer uma maior fiscalização, um maior controle em cima delas, de que o relator tem que ficar restrito especificamente a erros e omissões. Também aconteceu a própria questão de que houve um questionamento do ministro Flávio Dino em cima das emendas PIX, das emendas de bancada, ou seja, as emendas PIX têm que ter um cadastro prévio, as emendas de bancada têm que estar voltadas para esses projetos estruturantes que eu havia comentado. Enfim, é um conjunto de decisões que vai direcionando para que o relator fique voltado especificamente para erros ou omissões, enquanto as outras emendas têm que seguir diversos entendimentos, limitações prévias. Isso, inclusive, até culminou na lei complementar do ano passado, voltada para as emendas. Então, é todo um movimento que aconteceu justamente para evitar essa migração das emendas de relator RP9, que foram declaradas inconstitucionais, para que elas se repetissem como uma nova versão, como essas emendas de comissão. Então, as emendas de comissão estão voltadas para o caráter nacional, sem essa atuação do relator em criar novas ações, em mexer nas necessidades das comissões. A gente ouviu muito essa palavra de rastreabilidade, transparência, né? E aí também essa regulamentação e os acordos que foram sendo feitos entre o Congresso e o Supremo, para que haja, né, para que houvesse a votação da lei complementar, novas medidas nesse sentido. Quer dizer, a gente pode dizer que hoje o orçamento está com mais medidas para saber quem indicou qual emenda, qual que é a transparência, para que ação específica, como você falou, uma ação lá de saúde, no município X, saber exatamente quem indicou essa ação? Isso. O que está acontecendo agora, especificamente pela lei complementar, é que ocorreu uma delimitação de limites, ocorreu uma delimitação das características, como eu havia comentado. Também foram estabelecidos diversos motivos de impedimento técnico, ou seja, se não mostrou a indicação, não mostrou o autor, não mostrou o objeto dos recursos, das emendas, tudo isso pode ser impedido de que ocorra a execução dessa emenda. No entanto, essa lei complementar ainda está sofrendo diversos desafios. Foram colocados limites, só que esses limites ainda não estão 100% claros, né? O próprio ministro Flávio Dino comentou em uma decisão no final do ano passado que não necessariamente se aplica o limite que está colocado na lei complementar. Poderia ser aplicado o limite que seria o crescimento das despesas discricionárias do executivo. Então, para mostrar que ele está voltado muito mais para uma questão prática, de fato, né? Objetiva a partir da interpretação dessa lei complementar. Também tem essa questão das proibições específicas que estão surgindo por meio dessa lei complementar. Vários parlamentares, inclusive, estão questionando na consultoria como é que eles podem garantir que a sua emenda seja, de fato, alinhada aos objetivos da lei complementar.
porque agora tem diversos impedimentos técnicos que podem, né, podem impedir, e é uma questão realmente de ajuste a essa legislação. Então, está acontecendo muito esses movimentos, e também uma própria questão de interpretação de como vai ser executado os recursos a partir de agora, né? Porque agora esses impedimentos técnicos eles estão muito voltados na execução orçamentária. Então, isso também está voltado à questão do Poder Executivo entender como ele vai considerar correto a execução desses recursos. Então, porque ele, afinal ele pode aplicar esses impedimentos técnicos da lei complementar e impedir a execução da emenda. Então, está ocorrendo também essa questão de como o Executivo vai entender a execução orçamentária das diversas emendas ali. É um aprendizado, né? São vocês aqui na consultoria de orçamentos que apoiam os parlamentares em como interpretar essa lei complementar, como fazer com que a emenda dele consiga, de fato, ser ali incluída no orçamento e depois, em um outro momento, tá com as regras, seguindo as regras para ser executada pelo Executivo, né? O Executivo executando realmente. Inclusive, agora teve a apresentação de um plano de trabalho feito entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Ele foi homologado no STF e é justamente um plano de trabalho que ajuda nessa transição dos entendimentos. Inclusive, desse plano de trabalho surgiu uma nova resolução aqui no Congresso Nacional, delimitando essas regras que a gente está comentando aqui, essas regras de transição. Então, atualmente, nessa semana, as bancadas e comissões estão fazendo diversos ajustes nas suas atas para especificar as indicações, a autoria das emendas, justamente para garantir esse alinhamento que antes ainda não estava 100% claro na lei complementar. Então, está ocorrendo essa transição e também está acontecendo uma implementação de diversas diretrizes a partir dessa resolução. Então, muitas coisas vão estar padronizadas, né? Indicação, a autoria, como aplicar os recursos, a delimitação do objeto, até mesmo essa parte da execução, que eu comentei que ainda tem alguns desafios a serem esclarecidos aí pelo Poder Executivo, também caminha nesse sentido. No entanto, eu consigo visualizar que ocorreram diversos avanços agora no começo desse ano, após a homologação do plano de trabalho, porque o que acontece? Há um entendimento entre o Poder Legislativo e Executivo de como garantir com que o objeto, o autor, a indicação, os nomes, né, eles estejam claros, bem delimitados, e o Judiciário, o STF, está verificando, implementando mais as decisões. Ele está, na verdade, concordando, né, a partir das últimas decisões, de que realmente está atendendo a diversos objetivos. Claro, ainda há alguns pontos, né, de tensão aqui com o STF. Mas a relação está melhor. Está melhor. Mas como são vários pontos ali que eu havia comentado, a emenda PIX, que são as emendas individuais, emenda de bancada, emenda de comissão, as emendas de relator, vão surgindo alguns pontos ainda pendentes, né? Essa questão da indicação das emendas parlamentares nas emendas de comissões, tem a questão da regra para os líderes, mas a resolução ela não delimitou ainda a regra para outros parlamentares. Então, que vão poder fazer também indicações nas comissões. Exatamente. Né? Então, foi aberta aqui a possibilidade dessas regras de indicações para líderes e também está aberta as regras para os parlamentares individualmente. Mas ainda precisa ser realmente, como a gente estava comentando, né? Algo mais apresentado durante o tempo aqui, né? Uma questão de trabalho aprofundado nos próximos meses aí. Porque não há uma vedação para esses outros parlamentares, mas não tem uma regra específica de como eles vão apresentar essas emendas, né? Então, tem esse ponto. Também tem essa questão que eu estava comentando da forma de aplicação das emendas PIX. Elas estão já alinhadas a esse novo regramento, mas agora estão surgindo diversos requisitos prévios à apresentação. Antes era só apresentar a emenda PIX, e basicamente o dinheiro já chegava na conta da prefeitura. E chama de PIX por isso, porque a emenda pode ser mandada diretamente para a prefeitura. Isso, né? Mas agora precisam ser feitos diversos requisitos prévios. Então, a apresentação do plano de trabalho da prefeitura, indicação de um objeto claro, apresentação dessa emenda num sistema de transparência, um cadastro prévio mesmo que garanta a execução dela no município.
Então, há uma transição também para esse tipo de emenda, e que também vai ter alguns desafios, afinal, antes era algo totalmente que não existia antes, assim, né? Então, é um desafio significativo esse daí da emenda PIX. E também essa questão das regras nas comissões, da distribuição de recursos, ainda não está plenamente delimitada, né? São limites de como claro, há o limite geral das comissões, mas ainda não há um limite de cada comissão. Então, existe esse desafio também, ainda a ser implementado nos próximos orçamentos, né? Mas o que vem acontecendo agora é que as comissões conseguem já apresentar suas emendas e elas estão sendo aprovadas agora no orçamento, emendas específicas ali das comissões, né? Então, elas já estão carimbadas como emendas de comissões e atendendo aos regramentos da lei complementar. Então, já está um caminho bem mais claro e mais transparente, obviamente, sobre essa atuação das emendas de comissões. Jordano, a gente está realmente aqui já com o nosso tempo para encerrar o Economia Direta, mas vou agradecer aqui muitíssimo ao Jordano Roncone, consultor de orçamentos aqui, né, da consultoria de orçamentos aí do Congresso, na parte aqui da Câmara dos Deputados. É um trabalho grande que vocês estão fazendo e certamente esse é um tema que vai voltar a ser objeto aqui do Economia Direta para a gente aprofundar e entender mesmo como a partir de todas essas negociações e esses acordos entre os poderes, o orçamento vai ficando cada vez mais transparente. Obrigada, Jordano, e até uma próxima oportunidade. Até a próxima.